Olá, bem-vindo a mais um vídeo comigo aqui, Fábio Gabas, e estou muito entusiasmado, muito feliz. E essa emoção toda aqui é pelo tema que eu quis muito me conectar antes de trazê-los para você. E o tema dessa nova trilogia que você está iniciando hoje é compaixão. Já tivemos outras trilogias aqui nos nossos canais e hoje nós vamos dar início a mais essa com você, compaixão. E eu espero que você ouça, e ouça não por ouvir, espero que você ouça consciente com seu coração, medite sobre esse assunto, porque é algo que pode mudar a sua maneira de perceber toda a sua vida. E eu peço às forças que realmente esse conhecimento se integre dentro de você, com toda a sua bagagem, e dê uma resultante de um ser de mais luz, de mais amor, de mais compaixão. Vamos lá. A gente está acostumado a ouvir essa palavra compaixão, né? Tenha compaixão, até vinculado a aspectos religiosos de compaixão. Eu quero trazer isso para o mais prático, inclusive, o que até vem sendo estudado. Hoje nós temos até livro, Ciência da Compaixão. Então, já não é mais um assunto abstrato, a gente quer trazer isso para a prática e que toque o seu coração, é claro. Estamos acostumados a vincular o termo compaixão com ao sentir a dor do outro, né? Eu tenho compaixão, então eu estou sentindo a dor, eu sofro junto com você, então eu sou compassivo, porque sofremos juntos, a sua dor é minha. E na verdade isso não é compaixão, isso é empatia. Estar nos sapatos do outro, sentir o que o outro está sentindo, sofrer junto com o outro. Isso é empatia, você se afina com aquele outro indivíduo e você acaba sentindo aquela dor, tal. Então, a empatia. Quando a gente fala de compaixão, é muito mais do que isso. E eu quero que você entenda o que a gente quer dizer com esse termo compaixão. Eu quero primeiro trazer uma experiência do Dr. Gregg Braden. Gregg Braden é um cientista fantástico, mora nos Estados Unidos, já participei com ele de alguns eventos, li muita coisa dele. Uma das coisas extraordinárias foi essa referência dele à compaixão, através de uma viagem que ele fez com um grupo de estudantes, e eles foram nessas regiões, se não me engano foi o Nepal mesmo, Himalaia, que ele foi visitar, e numa das montanhas havia um templo, e um templo budista em que nesse templo especificamente morava um sábio, um mestre budista muito antigo, e ele gostaria de conhecer essa pessoa e conversar. Levou todo esse grupo dele até o topo dessa montanha onde havia esse templo, e ele finalmente se encontrou com um tradutor, encontrou com esse mestre para conversar. E ele, com seus alunos, ele estava lançando aquele livro dele, The Matrix, né? A Matriz, referindo a essa conexão, essa malha toda conectada, essa matriz universal, que ele escreveu em 2007, mas ele já tem outras edições desse livro, um livro fantástico do Gregg Braden. E ele chegou lá para esse mestre budista e perguntou: mestre, o que é essa matrix? Explicou, essa matrix que tudo conecta. E o mestre olhou para ele como pergunta boba e respondeu: é a compaixão. E ele falou: não, eu entendo que a compaixão é fruto dessa conexão. Quando a gente se sente conectado com essa malha, quando a gente sente que tudo é uma unidade só, um campo unificado de informações, quando a gente sente isso, desperta a compaixão. Eu sei, mas eu quero saber o que é essa matrix, não o sentimento. E o mestre olhou para ele e falou: é exatamente o que você entendeu. Essa matrix, essa malha é a compaixão. E o sentimento que desperta de perceber essa conexão de tudo também é a compaixão. Então, vem essa nova perspectiva da compaixão como essa malha que a tudo conecta, essa percepção macro de que você não é um indivíduo separado no meio de um mundo acontecendo por acaso, aleatoriamente. Existe essa malha, existe essa ordem, existe esse movimento ordenado nessa matriz. E essa matrix é o que é a própria compaixão, a visão macro. Então, quando você está conectado com o sentimento de compaixão com relação a alguém ou pessoas,
Não existe o sofrimento. Você sim percebe a dor daquele indivíduo, você percebe o sofrimento, mas não há um envolvimento com o sofrimento do outro. Por quê? Porque você vê o quadro como um todo e não separado. Você vê o big picture. Tem uma história muito bonita também nesse livro da Ciência da Compaixão, em que a McGonagall, ela fala de maneira muito especial uma experiência dela no avião, que ela estava embarcando num voo e ao lado dela estava um rapaz, um senhor, e aquela coisa de aeroporto, de avião, né? Oi, tudo bem? Boa tarde, né? Vamos voar, vamos, né? E esse senhor então recebeu um telefonema, e quando ele recebeu o telefonema, ele disse algumas palavras e ele desligou e desabou em prantos, logo antes da decolagem. Desabou em prantos e chorando copiosamente, e ela ficou desesperada, não sabia o que fazer. E, encurtando a história, ela tentou ajudá-lo, perguntou o que aconteceu e ele contou que ele estava embarcando nesse voo para visitar nessa outra cidade o filho, que havia sofrido um acidente muito grave e estava na UTI. E ele estava indo lá para visitar o filho. E esse telefonema foi para dizer que o filho havia falecido. E aquela ligação era para solicitar que ele autorizasse a doação dos órgãos. Ela então, naquele estado, o que ela pôde fazer, limitada, tentou abraçá-lo, tudo, mas ela sentiu que o melhor que ela poderia fazer é conectar com o amor, conectar com essa malha, conectar com a compaixão. E aquilo foi trazendo um silêncio interior, um conforto interior, e um esclarecimento muito grande veio como um insight para ela. Naquele estado já de paz que ela estava sentindo naquele momento, de mais tranquilidade, conectada com essa malha, desejando para ele tudo de bom, ela conectava com ele com palavras de eu te conforto, eu te amo, que você esteja bem, que você fique bem. Ela ficava emitindo isso como um mantra, nesse estado de compaixão, e ela teve um insight muito claro, muito belo, de que ao mesmo tempo que esse senhor recebe esse telefonema, desse fato da morte do filho autorizando a doação de órgãos, este mesmo fato está gerando neste mesmo momento dezenas de outras ligações, trazendo alegria de que aquelas pessoas estarão recebendo órgãos e poderão sobreviver às suas doenças. E quando você vê esse macro, você vê esse bailado, entre aqui um momento de tristeza, ali um momento de alegria, concomitantemente, de repente no mesmo fato. Quando você vê o macro, você não ouve apenas aquele instrumento de sopro que grita pé, numa nota aguda que você fala, nossa, que horrível, que desarmônico. Mas se você afasta aquele instrumento de sopro naquela nota, ela se compõe junto com demais instrumentos, compondo uma orquestra maravilhosa que traz no seu conjunto a beleza e a harmonia. É a visão macro que te tira dessa separação de ver pontualmente as coisas. Isso é compaixão. É entender, é sentir que por trás de aspectos pontuais, de dor ou de alegria, existe uma malha única, coordenada, harmônica, que é a própria orquestra. E que o regente dessa orquestra é absolutamente sábio e conduz na santa divina ordem, que não poderia ser diferente. Esse aqui e agora que se expressa nesse instante é fruto de 13,7 bilhões de anos de movimento desse cosmos que culmina com esse aqui e agora. Não adianta a gente com o nosso cérebro limitado dizer, não, tá tudo errado, não quero assim. Ou isso tá desarmônico, ou isso é feio, ou isso está errado. Que tal você ampliar a tua visão? Em vez de ver aquela nuvem cinza, aquele pedaço cinza num quadro, abrir o frame, abrir a tela e ver que é uma pequena nuvem esse cinza, de um céu azul, maravilhoso, ensolarado, num belo dia de praia, onde as pessoas brincam com alegria. Amplie e sinta esta ordem. Isso é compaixão. É isso que te conecta. E é por isso que fazer o bem ao próximo te traz alegria e faz bem. É por isso que quando você faz oração para quem está do seu lado,
você se beneficia mais do que fazer oração para si próprio. Isso são estudos já bem documentados. Pedir pelo vizinho de cá e de lá para que ele se recupere com amor traz mais benefícios para você do que pedir só para você. Porque ao praticar o egoísmo, você está se separando. Você está trazendo uma percepção de separação dessa malha toda conectada. Você é uma gota separada do oceano. Quando você pede para os outros, para o meio, que não é nem outros, porque é uma malha única. Quando você pede para o meio, você está conectado e você recebe as bênçãos e a força do oceano na sua gota. Que tal começar a praticar o bem? Que tal começar a pensar no outro? E tem trabalhos mostrando isso. E eu quero, para encerrar esse vídeo, trazer a experiência que foi feita com participantes hipertensos. E deram para esses participantes, dividiram em 2 grupos, deram $40 para cada um desses indivíduos. Um grupo de hipertenso deveria gastar os $40 consigo mesmo, comprar coisas para si. E o outro grupo deveria gastar os $40 com outras pessoas, ajudando, presentes, comprando medicamento, um conforto, um alento, seja o que for. No final de 3 semanas, o grupo que comprava coisas para si próprio não tiveram nenhuma alteração na sua pressão. O grupo que comprou coisas para os outros com $40 teve redução significativa da pressão comparado com o uso de medicamentos e atividade física. Então, fazer o bem faz bem. A compaixão, ela contagia. A compaixão, ela não faz bem só para quem está recebendo aquele ato de compaixão. Ela faz bem para quem faz. Ela faz bem para quem observa. Uma história muito linda de um jogo de beisebol que aconteceu nos Estados Unidos, onde uma moça, no seu último jogo antes de se aposentar, ela estava no seu último jogo e ela foi dar aquela, estava na posição da batedora. Quando a bolinha veio primeira, ela errou. E ela se concentrou, a torcida toda ovacionando, porque era o último jogo, a última atacada dela. Ela bateu em cheio e fez um home run. A bolinha foi para fora ali do estádio. Foi o único da carreira dela. No último jogo dela, ela ficou tão entusiasmada que ela correu, porque ela tinha que cumprir as 3 bases para consagrar o seu home run. E ela saiu correndo, passou reto na primeira base. Quando gritaram para ela, volta à primeira base, ela virou muito rápido, torceu o joelho e caiu no chão, com muita dor. Não conseguia levantar, não poderia cumprir ali as 3 bases. Aí o pessoal do seu time, alguém pode cumprir para ela? E o técnico, respeitando as leis do jogo, não pode, ninguém pode fazer por ela isso. Quando então a técnica e o grupo do time adversário conversaram com o juiz, e se nós fizermos uma cadeirinha e nós ajudarmos ela a cumprir as 3 bases, vale? E não tem nada na regra que impede isso, pois as adversárias fizeram a cadeirinha, colocaram ela e ela cumpriu as 3 bases, consagrando o seu home run e vencendo o jogo. Só que não foi eles que venceram, venceu todos os jogadores. Venceu a torcida que ovacionava, todos emocionados, chorando. Venceu aquele dia, aquele estádio como um todo, com esse belo exemplo. E eu sei que até você, ouvindo essa história, pode sentir a beleza que é um ato nobre de compaixão. Pratique esse ato e fique comigo aqui que nós teremos continuação sobre compaixão nos próximos vídeos. Até lá!